Bom dia, bom dia! Vamos começar mais um Bom Dia com Marquinho. E o Santo do Santo é a palavra do Senhor. E desde já eu agradeço a Deus pela minha vida e pela sua vida. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de dizer que tua palavra é santa, poderosa. Digno é o Cordeiro que desceu do céu. Essa é a mensagem de Deus. Hoje, desde já, eu queria deixar uma mensagem abençoada no livro de Isaías, a qual vou estar lendo um versículo para que nós possamos, uma passagem, para que nós possamos compreender as maravilhas que o Senhor faz em nossa vida. E desde já eu agradeço a Deus pela rica e oportunidade de estar respirando esse ar maravilhoso que o Senhor nos deu, essa rica oportunidade de avivar o Espírito Santo, trazendo conhecimento para a nossa vida. Não há outro se não for Deus em nossa vida. E desde já eu convido a vocês que possamos ler Isaías 19. É uma mensagem um pouco longa, mas espero que o Senhor venha falar com cada um nessa manhã. Porque a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Porque assim é o Senhor na nossa vida. E desde já eu vos convido. Isaías 19. Deus castiga o Egito. Está escrito em negrito. Esta é a mensagem contra o Egito. O Senhor, montando numa nuvem, vai indo depressa para o Egito. Os ídolos daqueles países tremeram diante dele, e todos os egípcios ficaram com medo. O Senhor Deus diz: vou atiçar os egípcios uns contra os outros. Irmão lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios perderão a coragem, e eu farei com que os seus planos fracassem. Então eles consultaram os ídolos e os adivinhos, os medíos e os feiticeiros, mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau, e ele os governará com crueldade. Eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, falei. As águas do Nilo vão baixar. O rio vai ficar completamente seco. As águas irão baixando. Os canais do rio ficarão todos secos e vão cheirar mal. Nas margens e em tobas e em junco murcharão. Todas as outras plantas também morrerão, e as plantações da beira do rio secarão. Todo o que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão, e os seus açóis e as suas redes não prestarão para nada. Os que fazem tecidos de Nilo ficarão aflitos. Os tecelão e aos artesãos cairão no desespero. As autoridades
da cidade de Zaã não tem juízo. Os sábios conselheiros do rei lhe darão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei: somos descendentes dos antigos sábios, aos nossos antepassados eram reis, rei do Egito. Onde estão agora os seus sábios? Que eles lhe digam o que é que o Senhor Todo-Poderoso está planejando fazer contra o Egito. As autoridades de Zã perderam o juízo, e as da cidade de Mesfis estão enganadas. Os governadores da província estão fazendo o povo do Egito errar o caminho. O Senhor pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confunde ainda mais os egípcios. E estes parecem bêbados, escorregando no seu próprio vômito. Ninguém seja rico ou pobre, importante ou humilde, pode fazer nada para ajudar o Egito. Somente até aqui uma palavra abençoada. Vamos refletir essa palavra e que Deus possa conduzir vocês para uma vida longa. Me veio a entender que até mesmo muitos sábios perdem a sabedoria. Assim, até mesmo como a palavra diz que cadê os sábios? Cadê os reis do Egito? Aonde estavam os reis dos antepassados? Para onde que foram os reis com as suas riquezas? Aonde foram os sábios com as suas tão sabedoria? Assim a palavra nos deixa entender que tinha um espírito de confusão e que tem muitas pessoas ficando confusas e não entende que a vinda do Senhor está próxima. Muitos não entendem que a palavra do Senhor, ela veio para que possamos entender que todos os dias enfrentaremos lutas, diversidades. A Bíblia nos deixa muito bem relatado que muitos antepassados não tiveram salvação, porque acreditaram muito até mesmo neles mesmos e perderam a crença e a confiança que Deus tem todo o poder, toda dignidade, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Digno é o Cordeiro, a qual te dá a sabedoria, te dá a visão. Buscar em primeiro o reino de Deus, que as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Assim diz a palavra do Senhor. A Bíblia fala que Isaías era um profeta que profetizava sobre todas as nações. Ali ele deixava uma palavra bem relatada para as pessoas que não havia outro
Salvador se não fosse o próprio Deus. Porque naquele tempo não existia ainda, Jesus ainda não tinha nascido. Jesus ia vir ainda para os seus. A Bíblia relata que Jesus ainda ia vir para os seus. Assim como nós somos de Cristo. Muitos têm perdido a salvação. Em vez de buscar o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E muitos buscaram a entender e fazer de suas próprias vontades, perdendo o senso do entendimento da palavra. E assim o espírito de confusão veio sobre eles naqueles tempos. Mas hoje nós temos a palavra, e que antigamente não tinha essas mensagens bíblicas que temos hoje, para podermos envolver na palavra, aprender da palavra. E muitos não tinham a oportunidade de ir estudar, aprender sobre Cristo. E hoje temos a oportunidade de aprender. Então eu deixo uma mensagem abençoada, para que não venhamos pesquisar nos antepassados, mas sim o nosso Deus que está presente. Essa é a mensagem que eu deixo para todos hoje. E que o Espírito Santo de Deus venha consolar, repreendendo todo o mal, espírito maligno, forças maiores de confusões entre lares, pessoas que estão tentando estão perdendo a fé, estão perdendo a comunhão entre a família. Eu deixo uma palavra abençoada, para que Deus possa abençoar a sua vida ricamente, em sabedoria, abundância, amor ao próximo. Amai uns aos outros como a ti mesmo, e buscai somente do Senhor. E assim deixo uma palavra abençoada para a sua vida, nesse bom dia com Marquinhos Santo do Santo, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus a todo tempo, por todos aqueles que tiram tempo para ouvir a palavra do Senhor. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. E que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.